Glória a Deus, estamos ao vivo agora. Então vamos para a lição número 4. O que você precisa saber sobre o Espírito Santo. É a quarta lição, frutos e dons do Espírito Santo. Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Eu vou deixar um amigo que está aqui comigo, ele vai fazer a leitura para mim, eu vou acompanhando e vou explicando para você, mas eu quero que você preste atenção para você poder entender. Em casa você não tem a lição, infelizmente as pessoas que estão aqui na igreja estão com a lição na mão, então basta ir acompanhando a leitura, tá bom? Vamos lá. Mas o fruto de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito de Deus, é isso que o Espírito de Deus produz. Quem não tem o Espírito de Deus, não adianta. Isso não é produzido na pessoa. Isso aqui só é produzido para quem tem o Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque é produzido por ele. Mas o Espírito de Deus produz amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe domínio próprio. Domínio próprio. Agora nós vamos aprender sobre esses frutos do Espírito de Deus. Vamos lá. Amor. Amor em hebraico é o termo ahavá, um substantivo abstrato que expressa sentimento. Ahavá, doar-se, dedicar-se a outrem sem esperar retorno. É isso que eu quero que você entenda. Toda pessoa que tem esse fruto do Espírito de Deus, esse amor produzido por ele se dedica a uma pessoa sem esperar algo em troca. No momento que você se dedica, que você faz algo para alguém esperando um retorno, então não é um amor que vem de Deus. Isso às vezes acontece entre obreiros, acontece entre pastores. A pessoa vai, limpa, arruma, cuida da igreja e tal, vai, cuida do pastor e vai, aí de repente leva uma bronca. Ela olha para você, não pode não falar, mas dentro dela, puxa, que decepção, eu esperava mais dele. Então não é amor, não é amor. O amor vindo do Espírito de Deus é você se dedicar por alguém sem esperar nada em troca. Esse é um fruto do Espírito de Deus, porque existe o amor humano, né? O amor chamado amor eros, né? É o amor pai e filho, amor mãe e filha, amor homem e mulher, né? Existe, mas o amor que o Espírito de Deus produz, o fruto do Espírito de Deus é esse, é você se dedicar, não interessa a quem, sem esperar retorno, sem esperar retorno. Como eu falei, às vezes acontece com a gente, né? Você faz, se esforça, trabalha e tal, e às vezes a recompensa que você esperava, né? Aquele tapinha nas costas, né? Aquele olhar de agradecimento, ou aquele obrigado, né? Não ocorre, não ocorre. Aí você fala, puxa, esperava mais. Não, então você não é o fruto do Espírito de Deus. Porque o fruto do Espírito de Deus, chamado amor, faz com que a pessoa se dedique sem esperar nada em troca. Ela faz pelo prazer de estar fazendo. Ela socorre, ela ajuda pelo prazer de estar ajudando. Amém, Jesus? Você está prestando atenção? Amém? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus dedicou-se tanto a nós que doou seu único filho para que todos crescem nele, não morressem. Amém. Mas vamos parar aqui, ó. Porque Deus amou o mundo tanto, o amor dele foi tão grande que deu o seu único filho. Presta atenção nisso. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é amor. Ele se dedicou a nós sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, pastor, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca.
Ele simplesmente nos amou. Ele não está esperando eu falar, não, ó, Júnior, eu te chamei agora, você é obrigado. Não, não. É lógico que é uma ordem natural, né? Quem ama quer ser amado, né? Mas ele não está esperando nada. Ele fez por amor a você. Ele já sabe como o homem é. Eu não sei se você se recorda, quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi o quê? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca foi construir um altar e plantar uma vinha. Foi a primeira coisa que ele fez. E a Bíblia diz então que ele ofereceu a Deus um sacrifício queimado. E a Bíblia diz então que Deus se agradou daquele sacrifício. E Deus fez um comentário e falou, em outras palavras, falou assim, o homem é assim mesmo, altamente corruptível, ele é desse jeito. Em outras palavras, eu estou aceitando o homem do jeito que ele é. Não adianta eu querer esperar do homem, porque o homem é assim. Eu não sei se ela conseguia achar para mim esse versículo aí. Depois você acha, coloca para mim, irmã, fazendo um favor. Vamos lá, dando seguimento. Alegria. Em grego, o termo usado para alegria é chara, que significa deleite, felicidade. A palavra hebraica para alegria é shedva, que vem de shadá e traz a ideia de união, pois se relaciona com ashed, que significa unificar. Ou seja, a alegria é um campo de batalha espiritual, pois o cristão, quando está unido a Deus, exulta de alegria, ainda que em meio à tribulação. Se o inimigo conseguir tirar a alegria do cristão, ele quebra a sua unidade com o Senhor. Ter alegria, Shadá, é estar unido a Shed, a Deus. A alegria é um fruto, mas presta atenção, se você não tiver essa comunhão com Deus, você não vai conseguir ter essa alegria. A alegria da salvação, a alegria da presença de Deus em você. E vou falar uma coisa para você, você vai ter que ter essa compreensão com você. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos dificuldade. A Bíblia diz, neste mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos nesse mundo, não tem jeito não. Está compreendendo? Deixa eu voltar ali para você ver. Nós já voltamos para essa parte da alegria aqui, ó. O cheiro do sacrifício, isso está lá em Gênesis 8:21. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim, olha o que Deus pensou: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas. Em outras palavras, é assim mesmo. Bastou sair da pré-adolescência, né? Da pré-adolescência para a adolescência, o homem começa a pensar do que é mal. Ele falou, é assim, essa é a natureza do homem. Então, eu não vou mais esperar nada do homem, eu vou amar o homem do jeito que o homem é. Amém, pessoal? Deus me ama como eu sou, pastor? Ama. Se eu mentir, Ele me ama, pastor? Ama. Se eu roubar, Ele me ama, pastor? Ama. Se eu me prostituir, Ele me ama, pastor? Ama. Se eu matar alguém, Ele me ama, pastor? Ama. Ele nunca vai deixar de te amar. Por quê? Porque o amor que vem de Deus é justamente esse. É um amor incondicional. Esse é o fruto do Espírito Santo. É esse tipo de amor. É incondicional. Independe se você vai ficar agradecido a mim ou não. Independe se você age corretamente ou não. Eu te amo da mesma maneira. Ela fez o que é errado, eu não vou ajudar ela, então não tenho amor. Ela fez o que é errado, mas ela fez o que é errado, eu vou ajudar ela da mesma maneira. Não vou apoiar o erro dela, a falha dela, mas vou ajudar ela da mesma maneira. Por quê? Porque eu a amo. Você compreende, sim ou não? Quem tem filho aqui? Já teve algum momento que teu filho cometeu um erro? Sim ou não? Deixou de ser seu filho? Não. E se você virou as costas para ele, é porque o amor de Deus não está em você. Não importa o que ele tenha feito. Não importa. Você não pode virar as costas para ele, senão o amor de Deus não está em você. O homem pecou contra Deus. Deus não virou as costas para o homem, não. Enviou o filho dele para morrer por nós, para que nós pudéssemos viver novamente com ele eternamente. Ele não nos deixou abandonados, não nos desprezou. Ele não nos deixou entregue à morte. Nos trouxe a vida por meio de Jesus. Amém? Esse é o amor, que é o fruto do Espírito Santo. Mas voltemos aqui para a alegria. Vamos ler de novo, pastor? Alegria. Em grego, o termo usado para alegria é chara, que
que significa deleite, felicidade. A palavra hebraica para alegria é shedva, que vem de shadá e traz a ideia de união, pois se relaciona com a shed, que significa unificar. Ou seja, a alegria é um campo de batalha espiritual, pois o cristão, quando está unido a Deus, exulta de alegria, ainda que em meio à tribulação. Se o inimigo conseguir tirar a alegria do cristão, ele quebra sua unidade com o Senhor. Ter alegria, shadá, é estar unido a shed, a Deus. É porque quando a pessoa está unida a Deus, ela tem a alegria da salvação. Ela tem a alegria da salvação. É lógico, a Bíblia diz que o nosso adversário veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas quando você acorda, sempre quer vir alguns pensamentos ruins. Sempre. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles quem dirigem as nossas vidas. Então sempre vem pensamento ruim, para encher o teu coração de tristeza, para não deixar a alegria, que é o fruto do Espírito Santo, reinar. Então logo pela manhã você já tem que tomar cuidado. Se una a Deus em oração, se envolva com Ele. Pega aquela palavra que vai ser o seu sustento durante o dia, que não importa o que aconteça, você não vai perder a alegria de estar com Deus. Você compreende? Eu estava falando com os pastores ali, eu estava vindo de São Paulo na quinta-feira, eu estava saindo de São Paulo, e no que eu estava saindo, um ônibus me fechou. Ele ia fazer uma curva, me fechou, parei, esperei ele sair. Quando eu passo, o motorista deixou o ônibus voltar e bateu no meu carro. Aí o pastor estava comigo, olhou para ele e falou: não, tudo bem, eu nem parei, irmão. Eu nem parei. Eu vou parar por quê? Eu vou brigar com o motorista do ônibus, coitado. Eu nem parei. Mas se eu não estivesse unido com Deus, em vez de estar alegre, eu ia estar revoltado. Então, em todo momento você tem que entender, você tem que estar com a palavra, porque só estando com a palavra de Deus, e você unido com a palavra, que você vai conseguir manter a alegria. Então logo pela manhã, quando vem aquele pensamento, você já repreende, fala: Satanás, aqui não, eu te repreendo em nome de Jesus, e presta atenção, é do nada. Você pensa em algo, esse algo que você pensa te arremete a um problema que você passou. Desse problema que você passou, você começa a pensar na pessoa que fez mal para você, e começa a pensar, é assim que o diabo trabalha. Então você tem que entender que você tem que manter a tua mente e o teu coração ocupado pela presença de Deus. Aí você vai ter alegria, amém? Vamos lá. Paz, estado de tranquilidade e harmonia interior, com Deus e com outras pessoas. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Etimologia, que advém da raiz Shin Lamed Mem, Shalem. A palavra Shalem significa ser completo, estar repleto ou pleno. A raiz etimológica da palavra Shalom ensina que somente uma pessoa completa, íntegra e com boas intenções pode alcançar a verdadeira e duradoura paz. O caminho necessário para se obter a paz, que é uma ascensão espiritual, é lento, mas os benefícios alcançados são, sem dúvida, de valor imensurável. Na verdade, a paz, ela vem de Cristo. Mas ele disse: eu sou a vossa paz. Ele disse isso. Só que tem um porém, você tem que buscar a paz. Tem pessoas que falam: mas Jesus disse que é a minha paz, eu vivo atormentado, porque você não busca. A paz, ela tem que ser buscada, eu tenho que buscar a paz. Ou seja, eu tenho que ter comunhão. Novamente vem a palavra comunhão. Eu tenho que ter comunhão. Aquela pessoa que você vê que ela está sempre pronta a explodir, aquela pessoa que você vê que ela está sempre pronta a falar algo que não deve, é porque ela não tem comunhão. Por mais que eu estivesse enfrentando um momento ali, irmão, fiquei tranquilo. Até o pastor falou: você não ficou nervoso? Eu falei: mas para quê? Vai me adiantar. Agora, quando eu não tinha o Espírito Santo, pode ter certeza que eu ia arrancar aquele motorista do ônibus na marra, ia jogar ele para fora.
nem perguntar se ele errou. Por quê? Porque o que operava em mim era um demônio, não era o Espírito de Deus. Tem pessoas que a natureza dela ainda não é do Espírito de Deus. Por isso que ela não tem o fruto do Espírito de Deus ainda. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus dentro dela. Às vezes eu fico vendo o comportamento de uma pessoa, alguém fala, mas a pessoa diz que é de Deus, tem esse comportamento. É porque ela não tem o Espírito de Deus. É por isso. Porque se ela tem o Espírito de Deus, ela vai ter amor com ela. Se ela tem o Espírito de Deus, ela vai ter a alegria da salvação. Se ela tem o Espírito de Deus, ela vai ter a paz. Mas presta atenção, são frutos produzidos pelo Espírito Santo. Eu tenho que estar em comunhão com o Espírito Santo para que esses frutos surjam. São frutos. E ele dá na sua estação própria. Ele dá na sua estação própria. Naquela situação de dificuldade, eu precisava de quê? De domínio próprio, eu precisava de paz. São frutos que tinham que surgir para aquela situação. Você compreende, sim ou não? Os frutos surgem na estação própria, ou seja, de acordo com a necessidade, o fruto do Espírito Santo aparece. O fruto do Espírito Santo aparece. Você compreende, sim ou não? Diga graças a Deus. Mas repito, para ter o fruto do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Senão não tem. Olha lá. Deixo com vocês a paz. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. É em Cristo. Eu me lembrei agora, até estava comentando, eu morei em São Luís do Maranhão. O caminho da minha casa para a igreja havia dois. Ou eu pegava a Avenida dos Holandeses, que normalmente era bem cheia pela manhã, porque era o caminho mais curto, ou eu pegava a Avenida da Praia, que era o caminho mais longo, mas era mais bonito, e eu sempre ia por ele. E um dia eu estou indo para a igreja, eu saía mais cedo, porque eu ia bem devagar, porque eu nunca gostei de praia, mas eu gosto do mar. Como assim, pastor? Eu não gosto daquela bagunça que o pessoal faz, eu não gosto de areia, eu não gosto de sujeira, mas o cheiro do mar, a beleza do mar, a natureza eu sempre gostei. E eu vi, quando eu estava indo, eu estava bem devagar, eu vi uma mulher com um motorista de muito boa condição. Você via pela vestimenta, você via pelas joias aparentes, que era uma mulher de muito boa condição, mas ela estava num sofrimento enorme, e ela parada em cima de uma pedra, né? Quem conhece o Maranhão ali sabe de onde eu estou falando, né? E ela parada ali, olhando daquela pedra, e olhava, ela estava procurando a paz que o mundo dá. Se olhar para a natureza, traz paz, aquele cheiro gostoso do mar, traz paz, mas não é dessa paz que Jesus estava falando. A paz que ele tem é outra para te dar. É aquele negócio de você deitar, mesmo sabendo que está acontecendo uma situação complicada, você deita e dorme, e confia que Deus vai te ajudar, que Deus vai mudar aquela situação. Você compreende, sim ou não? Diga graças a Deus. É lá na ponta da areia isso que eu estou falando. Quem mora no Maranhão sabe de onde eu estou falando. Lugar bonito, e eu fiquei vendo ela, eu falei, tadinha, Jesus, motorista tudo, estava perturbado. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a posição que for, se você não tem Jesus, você não tem nada. Não tem nada. Pode acreditar. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Talvez você pode não ter um centavo no bolso hoje. Você tem Jesus? Amanhã você vai ter. Porque Ele é o Deus dono do ouro, dono da prata. Talvez você tenha muito dinheiro hoje. Você não quer saber de Jesus? Não quero te desrespeitar, mas você é um miserável, pobre, cego e nu. Você não tem nada. É muito sério que eu estou falando com você. Paciência. Ser paciente, saber esperar o tempo necessário da concretização de sua fé própria e para outros também. Do hebraico, virtude de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma. Há dois tipos de paciência: suportar tranquilamente as faltas e suportar calmamente os excessos. E tem que ter paciência. Hoje eu comentava de manhã que antigamente eu primeiro agia para depois pensar, mas é aí que está. O Espírito Santo ele traz isso para você, essa paciência que você às vezes demora para tomar uma atitude. Por quê, pastor? Porque você tem uma expectativa de uma mudança. Você tem uma expectativa
de que a pessoa acorde. E também a paciência para receber a bênção que vem de Deus. Porque muitas das promessas que Deus fez para você, elas vão se cumprir na tua vida. E muitas não vão se cumprir na tua vida. Elas vão se cumprir na vida do teu filho. Então você tem que ter paciência. Eu não sei se vocês se lembram de um casal lá. O Senhor Deus, ele fala que esse casal era perfeito diante de Deus. Mas porém eles não tinham filhos. Rapaz, o anjo apareceu para eles no templo. Apareceu para ele no templo. Que coisa séria. Ele estava servindo a Deus. Servindo a Deus. Para falar com ele que Deus havia ouvido a oração dele. Ele deve ter ficado pensando, falou, rapaz, ele fez oração tanto tempo. A mulher dele já era uma mulher velha. Eu estou esperando eles colocarem ali para mim, ela vai colocar lá, eu tenho fé. Tenho fé. Vocês não têm? Paciência. Tem que ter paciência. Sim. Consegue sim? Põe na linguagem tradicional. Paciência. E outra época, vai, obreiro! Estou te falando a verdade. Mas aí não é que não tinha o Espírito Santo, é que não era maduro o suficiente para perceber que aquele obreiro que você às vezes deu aquela bronca nele, ele já está, ó, o copo está aqui, ó. Você está entendendo? Aí você só vê o cair da água, né? Você não sabe que há muito tempo você está tendo paciência, e está alertando, e está avisando. Aí você toma uma atitude, ó, esse pastor é mau. Você viu como ele é bruto? Você viu como ele é mal educado? Só viu um lado da moeda, tem dois lados. Tem que tomar cuidado. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Olha só, essa visão era a visão de Deus. Deus via eles como justos. Era a visão de Deus. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Eles viviam de uma maneira que não eram dignos de ser repreendidos, de tão correto que eles eram. Que coisa séria. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, respeitavam tudo que Deus falava com eles. Você respeita tudo? Eu respeito tudo? Mas quantas vezes, irmão, tem que ser verdadeiro, sem hipocrisia. Desculpa o popular, mas quantas vezes a gente pisa na bola? Quantas vezes a gente falha com Jesus? Quantas vezes a gente falha com aquela pessoa que está contando com a gente? Quantas vezes? Só que Deus, Ele é uma pessoa longâmina, longanimidade, capacidade para suportar humilhações. Deus é paciente. Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, ela acaba adquirindo esse tipo de comportamento, porque são frutos que vem do Espírito Santo. Amém? Coisa séria. Vamos lá. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em... Ela era estéril e já estava velha. Duas dificuldades aí. Primeiro, ela era estéril. A esterilidade dela impediu ela de ter filho, que levou ela à velhice. Agora são dois problemas, agora não é um só mais. Agora ela já não ovula mais, agora ela já não tem as regras naturais dela mais. Agora, quer dizer, complicou. Já tinha problema de ser estéril, agora era velha também, para ter filhos. Que coisa séria. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, versículo seguinte: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer. Versículo seguinte: e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Seguinte: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Seguinte: e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Seguinte: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi
Ô irmão, paciência para receber a bênção de Deus. Há quanto tempo ele não clamou? Desde quando casou? Talvez via a mulher dele lá triste, porque ela era conhecida como a ama amaldiçoada, né? A amaldiçoada, a seca, né? Essa daí está amaldiçoada por Deus, ela é seca, ela não pode ter filho, ela não pode gerar. Eu não sei qual que é o teu desejo de consumo hoje, mas naquela época, quanto mais filho, melhor. Quanto mais filho, mais abençoado. Se fosse homem ainda, essa é a mulher. Essa é a mulher. Hoje não, né? Hoje é diferente, né? Hoje, se bobear, a maioria não quer nem ter filho, mas naquela época não. Então ela sofria diante daquela sociedade que exaltava ter filhos. Ela sofria como alguém amaldiçoada por Deus. Que coisa séria. Então ele via a mulher dele chorando. Quantas vezes ele orou: Deus, dá essa graça para minha mulher, dá um filho para a gente, nem que for umzinho só, abençoa minha esposa com esse filho. E os anos passaram. Os anos passaram, mas ele não deixou de servir a Deus. Aí que está a paciência que eu estou falando para você, que é um fruto do Espírito Santo. Tem gente que, se começa a vir à igreja, a vida dela não muda, ela para, porque ela não tem a paciência para que Deus faça a obra que tem que ser feita na vida dela, porque essa paciência é um fruto que vem do Espírito Santo. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vamos lá. Folha seguinte, pode virar a folha. Deli, eu falei, o que foi que eu falei com você? Falei para a folha seguinte, foi isso? Sim ou não? É isso? Deli? Cadê? Vamos lá. Benignidade. O termo recede faz parte da família de palavras em hebraico que remete a 3 raízes: Hanan, Raham e Hassad. Os significados desses 3 termos no Antigo Testamento convergem para a tradução como misericórdia, solidariedade, graça, lealdade, fazer o bem, dedicação ao bem. Quem tem benignidade tem seu coração virado para fazer o bem, rejeitando a malícia e a crueldade, tendo a essência de Deus em suas atitudes. Isso é delicadeza, ou seja, benignidade, é ato de bondade. Irmão, o Senhor Jesus, ele falou que a árvore boa, ela não pode produzir maus frutos, e a árvore má, ela não pode produzir bons frutos. Não tem jeito. O Senhor Jesus fala mais: não pode, de uma mesma fonte, não tem como ser água doce e sair água amarga. Então, só consegue fazer o que é bom em favor das pessoas quem tem esse fruto, o fruto do Espírito Santo. Porque a maioria das pessoas fala: mas ele está fazendo bem, mas ele está com interesse, ele quer algo em troca, ele não está fazendo bem, ele está procurando uma vantagem amanhã. Esse fruto faz com que você faça porque está em você fazer, é natural de você fazer. Quando você vê uma pessoa em necessidade, é natural de você fazer alguma coisa. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Isso está em Mateus 7,18. Não tem como. Não tem como. Popularmente falando, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você vê uma pessoa tendo um comportamento que jamais alguém deveria ter, é porque ela não tem condições de ter outro tipo de comportamento que ela não tem para dar. Você compreende o que eu estou falando? Ela não tem para dar. Então nós temos que despertar quanto a isso. É natural de você. Você se preocupa com a dor do outro. Se você não sente a íntima compaixão, porque essa delicadeza, essa benignidade também é sinônimo de íntima compaixão. Se você não sente a dor das pessoas, porque íntima compaixão é isso, é você se colocar no lugar da pessoa e sentir a dor dela. Mas só que é um sentimento muito forte que move você a fazer alguma coisa. É um sentimento que move você. Você não está fazendo nada obrigado, não. Você vê aquela pessoa que vem, por exemplo, um exemplo para você entender, no sábado de manhã aqui para a igreja, e cata aí um monte de folheto, um monte de jornal, sei lá, um monte de papel. Eu não estou falando nem de quem está comandando, não, porque às vezes quem está comandando só está comandando porque trabalha e está sendo mandado. É aquele que vem mesmo, voluntariamente, e a pessoa sente essa necessidade de ajudar alguém. Eu não estou falando que quem está comandando não sente, pelo amor de Deus, entenda. Porque muitas vezes
como pregador, eu faço porque eu tenho que fazer. Faço porque eu tenho que fazer. E tem situações que não é porque eu tenho que fazer, é porque esse fruto, ele se manifesta em mim, para socorrer o necessitado. Então a pessoa andando nesse sol, irmão, que faz em Piracicaba, que você sabe que é, quando faz sol, né? Faz sol, né? A família, o sol veio passar férias aqui, trouxe a família e falou, não vou embora mais, né? Quando faz, não é verdade? Então o que acontece? Mas você vê o amor da pessoa, ela larga a casa dela, ela larga os compromissos dela, ela larga tudo lá. É esse fruto que faz a pessoa se mover. É esse fruto. Você está compreendendo, sim ou não? Quando eu estava em Cascavel, eu falei para você, peguei 3 graus abaixo de zero, com sensação térmica de 27 negativo. Ih, rapaz, que frio foi aquele, nunca vi na minha vida. Aí eu comecei a pensar, porque eu estava dentro de um apartamento, debaixo da coberta, com a minha mulher. Falei, puxa vida, eu tenho uma mulher. Falei, eu tenho uma casa. Falei, por que não tem? Falei, não, Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. E começamos um trabalho, mas não é para aplauso de ninguém, é esse fruto que impulsiona. É esse fruto que impulsiona. Você não pensa só em você, você pensa nos outros também. Você compreende o que eu estou falando, senhor? Você pensa na necessidade das pessoas também. Vamos lá. Bondade. Do hebraico chesed se refere ao amor de Deus por seu povo. A palavra é usada apenas em casos onde existem algum laço reconhecido entre as partes interessadas. Ela não é usada indiscriminadamente como bondade em geral, ao acaso, ações bondosas. A importância teológica da palavra chesed é que ele está mais do que qualquer outra palavra para a atitude que ambas as partes, num pacto, devem manter um para o outro, amor leal. O mérito desta tradução é que ele combina as ideias de amor e lealdade, sendo que ambos são essenciais. Fantástico. Ambos são. Mas a tua, é que a tua, né? A tua está menor que a minha letra, né? Por isso que eu falei, vira a página. Aí alguém falou, não, é bom. Aí alguém falou assim, é delicadeza. É que delicadeza para mim está na outra página. Viu pouco agora. Acharam que eu tinha errado, né? Não. Então preste atenção, entenda bem. Irmão, bondade é um fruto do Espírito de Deus que você vê, a pessoa ela não consegue fazer o que é mal. Quantas coisas você tinha coragem de fazer antes, mas você não tem coragem de fazer hoje? Eu duvido que você, que tem o Espírito Santo, quando a moça lá dá o troco errado para você, eu duvido que você embolsa. Eu duvido. Você não tem coragem. Você sabe que aquela empresa não vai perder. Você sabe que quem vai perder é a moça. E por mais que você soubesse que a empresa ia perder, mas você não ia ter coragem, porque você quer que as pessoas façam para você o que você faria também. Você compreende, sim ou não? E você sabe que às vezes para praticar a palavra de Deus dá um problema tremendo, viu? A minha esposa, se pudesse plantar uma árvore de McDonald's lá em casa, ela plantava. Se tivesse uma árvore de McDonald's, ela plantava uma árvore lá em casa. E teve época que era quase todo dia, ela falava, me leva um McDonald's, me leva um McDonald's. Aí depois ela ia lá para o espelho e fazia assim, falava, o que foi? Eu estou gorda. Falei, você não está gorda agora? Eu estou gorda. Falei, não está, bem. Não estou não. Vamos no McDonald's? Tá pensando que eu estou brincando, né? Ela está ali, ó, bem magrinha, né? Malha o dia inteiro. Nunca vi como gosta de malhar. Mas eu estou te dizendo, não estou brincando não. E certa vez eu estou com ela no McDonald's, aí fizemos a compra ali, né? No carro mesmo. E a moça estava me dando, ela tinha que me dar, por exemplo, 70 centavos, ela estava me dando 10,70. Eu falei para ela, moça, o troco está errado. Eu falei, moça, eu quero te explicar. Você começou a brigar comigo. Eu falei, moça, o troco está errado. Eu dei certo. Eu falei, não, moça, está me dando 10 a mais. Você vai devolver? Eu
Eu falei, é isso que eu estou tentando. Eu falei, é isso. E você está brincando comigo, é isso que eu estou tentando. Quer dizer, na verdade, o que o diabo queria é que eu me revoltasse com o comportamento dela e fosse embora com os 10 reais dela. E isso ia prejudicar ela? Não, o diabo ia entrar na minha vida, não na dela. Na dela ele já estava, tadinha. Coisa séria. Vamos lá. Fidelidade. Do hebraico emuná, que é uma palavra derivada do verbo aman, que tem por significado firmar, resistir, ser fiel, ficar firme, assegurar-se, perseverar, confiar, acreditar. Significa basicamente lealdade, e é a atitude característica de quem é fiel, confiável, que mantém o compromisso firmado com outrem. Trata-se de um dos atributos morais de Deus, Forte. de modo que tudo que provém dele é verdadeiro e infalivelmente confiável. Amém? Irmão, presta atenção, você entendeu? Acho que não tinha nem que explicar. A pessoa que tem o Espírito de Deus, esse fruto do Espírito de Deus, jamais ela dá a palavra dela e volta atrás. Às vezes você vê, infelizmente, você me desculpa o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, mas você vê, infelizmente, dentro da igreja, a pessoa ela dá a palavra dela, ela faz um voto e não cumpre não. Esqueci. Quer dizer, ela não é fiel, ela não tem compromisso. Você marca com ela 7 horas, se ela vai atrasar, o que ela tinha que fazer? Manda uma mensagem, vou chegar atrasado, mas não tem responsabilidade, não tem compromisso. Irmão, a fidelidade é um fruto que faz com que você de maneira alguma falhe. Você se mantém firme, você não falha. Você sabe um exemplo maravilhoso? Cedraque, Mesaque e Abednego. Maravilhoso. Se não se inclinar, vou jogar no fogo. Quero ver, ele fala dessa maneira aí, quero ver quem é que vai livrar vocês da minha mão. Aí um dá um passo à frente e fala, deixa eu falar uma coisa, senhor. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, Ele não livra. Mas nós não vamos nos inclinar. Ou seja, eles não trocaram de Deus. A pessoa fiel, ela se mantém na palavra, não importa a situação, não importa a circunstância. Ela se mantém firme, ela não abandona a palavra, não importa o tipo de vento que venha contra ela, e vai vir. Neste mundo, repito, tereis, e vai vir, e vem. Às vezes uma dificuldade no casamento, às vezes uma dificuldade financeira, às vezes uma dificuldade na saúde, uma dificuldade nisso ou naquilo, mas a pessoa que tem esse fruto, a fidelidade, ela se mantém na palavra, custe o que custar. E repito, lembra que eu falei que o fruto ele se manifesta na estação própria, ou seja, no momento que você precisa mostrar que Ele está dentro de você, numa dificuldade que vem, aonde você vai ter que negar Deus. Pastor, jamais negaria. E às vezes não nega com palavras, mas nega com comportamento, irmão. Está entendendo? Nega para poder alegrar uma pessoa. Eu lembro da minha tia, ela que me levou para Jesus. Minha tia está com... já morreu já. Eu tinha ela como minha mãe, porque na verdade ela me criou até uma certa idade, depois ela me levou para Jesus ainda. E eu me lembro que a minha filha era pequena, a Camila, que tem uns 33, 34 anos hoje, e em São Paulo estava uma moda daqueles guarda-chuvinhos com personagens, né? Naquela época era Mickey, Minnie, e o meu primo, que era o filho dela, o filho dela original, ele tinha uma filha também, da mesma idade da Camila. E ela trouxe para a Camila o guarda-chuva e esqueceu da menina. Aí ela veio para mim, filho, a mãe esqueceu de trazer o guarda-chuva para a menina. Ela falou, mas eu vou falar que sei que me deu dinheiro para comprar, tá bom? E nisso o meu primo ia chegar, ele falou, ô Júnior, aí ela, ô Júnior, piscando, ô Júnior, a Bíblia diz cuidado com aquele que te acena com os olhos, né? Ô Júnior, você que me deu dinheiro para comprar. Eu falei, tia, não sei disso não. Falei, você quer ir para o inferno? Vai sozinha. Ô pastor, mas o senhor colocou ela em situação difícil. Ela estava querendo me colocar numa situação pior, querendo me afastar de Deus. Não foi com intenção, mas estava querendo me afastar de Deus.
Porque se eu minto com ela, você viu quando você se une para mentir com alguém? Você viu o que aconteceu com a Ananias e Safira? Ou seja, a morte chega. A morte chega, é coisa séria. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Amém. Irmão, mas é isso. Irmão, eu tenho procurado ensinar tanto. Todo mundo erra. Todo mundo. Irmão, não fique inventando desculpa. Isso é falta de humildade. Eu errei. Não deu porque eu Juraci. Não deu porque. Não, irmão, errei. Esqueci. Atrasei. Não deu. Mas a pessoa não tem humildade para falar, para confessar que ela falhou. É falta de humildade, é arrogância, soberba. Todo mundo falha, irmão. Já falhou, pastor? Nem sei quanto. Você acha que eu sou diferente de você? A diferença, o homem ele é igual, a diferença está na atitude que ele tem diante de Deus. Isso que diferencia um homem do outro. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas a atitude dele foi qual? Se manteve firme, se manteve fiel, nunca pecou. Nunca pecou. Então nós temos que ter um entendimento que todo mundo erra, todo mundo falha. Temos que ser humildes para assumir os nossos erros sem desculpa. Por que você acha que Deus se agradou tanto de Davi? Davi não reconheceu o erro dele quando ele possuiu Betseba, até o homem de Deus ir falar com ele. Quando o homem de Deus foi falar com ele, ele ficou com desculpa. Ele foi humilde. Escreveu até um salmo, foi humilde. Pequei, simplesmente pequei e fiz o que é mal diante do Senhor. Não ficou com história. A gente tem que assumir. Errei porque eu não sabia. Errei porque fiquei com preguiça, sei lá. Mas você tem que ser verdadeiro sempre. Isso é fruto do Espírito Santo, a humildade. Presta atenção de novo, vou ler isso aqui. É aquele de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. Humilde não é andar com camisa doída, não. Com um sapato furado, aquele irmãozinho é tão humilde. Não, ele é miserável. E tem que sair dessa miséria. Humildade, ela aparece com o meu comportamento. É ele que mostra se eu sou ou não sou. Por isso que normalmente está por cima quem é humilde. O Senhor Deus exalta o humilde. Às vezes você fala, nossa, aquela pessoa, tadinha, não consegue, é porque ela é arrogante. Ela não é humilde. Se você parar para prestar atenção, os mais humildes são aqueles que Deus exalta mais, são aqueles que estão em posição, inclusive no ministério, que estão em posição maiores. São os mais humildes. Nós temos que aprender, esse fruto ele tem que surgir. E esse fruto deve surgir justamente nesse momento, quando nós falhamos. Nós temos que assumir responsabilidade. Você compreende isso? Vai lá. Humildade, domínio próprio. Significa autocontrole. É o poder de dizer não a seus impulsos quando não são bons. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio próprio afeta várias áreas de sua vida: dominar, restringir ou controlar a própria pessoa, suas ações, sua linguagem ou os seus pensamentos. É você ter total controle sobre você. Irmão, eu não posso fazer tudo que me dá vontade. Não posso. Eu não posso. A gente tem que ter esse entendimento. Eu já contei para vocês mais de uma vez. Um garoto pequeno, minha esposa ensinando ele a andar de bicicleta. Tinha um vizinho lá que tinha apanhado de tudo quanto é homem da rua, só não tinha apanhado de mim.
E a minha mulher lá ensinando a criança, ele entra com um carro que nem doido, um Chevette branco, velho, nem doido, joga água em cima da minha mulher e ainda fala, sai, mulher! A minha esposa foi esperta, catou a criança, colocou para dentro. Eu estava no portão, corri para dentro. Por quê, pastor? Não, porque a minha vontade era abrir o portão, catar ele, arrancar ele do carro e mostrar para ele que quer ser homem. Só que a Bíblia diz, ai do homem violento. Então, eu não posso ceder ao que o meu coração sente, que a minha carne sente. Eu tenho que viver sob a direção da palavra. E esse fruto, ele me dá condições para fazer isso. Você está compreendendo? Ele dá condições. Porque vontade a gente sente. Às vezes a vontade é de não orar, mas eu controlo a minha carne e vou e oro. Às vezes a vontade é de não vir na igreja. Eu conversava com uma moça esses dias, né, enfrentando um momento muito difícil na vida dela, tadinha. Eu até dei um abraço nela e depois expliquei para ela. Falei, você acha que eu também não tenho vontade? Tem dia que eu não quero ir para a igreja. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Se pudesse eu mandava outro, mas é que eu tenho compromisso. Para mim não vir fazer a minha reunião só se eu não estiver bem fisicamente, porque para fazer de qualquer jeito eu prefiro que uma outra pessoa que está em condições faça. É para isso que nós temos pastores auxiliares, né? Mas, né? Eu não posso fazer o que me dá vontade. Não posso fazer. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra diz. Às vezes, no jeito que uma pessoa trata a gente, a vontade é de virar a cara, ficar magoado, chateado. Mas é assim que a Bíblia ensina? Não. A Bíblia ensina a orar por aquele que vos maltrata, por aquele que vos persegue. Então eu não posso fazer o que eu tenho vontade, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. E esse fruto, domínio próprio, ele nos dá condições de fazer isso tudo. Amém? Dons do Espírito Santo. Eu vou parar aqui no domínio próprio, vou ficar só no fruto. Vai, pastor, vou. Os dons do Espírito Santo. Não vou não, vamos lá, vamos continuar. Eu estou preocupado com o horário, está meio comprido. Você aguenta aí um pouquinho? Sim ou não? Dons do Espírito Santo. Sabedoria é dado para todos aqueles quem o Senhor considera aptos para o ensinamento. Muitas vezes nos deparamos com pessoas extremamente inteligentes, com muito conhecimento bíblico e espiritual. Essas pessoas foram presenteadas com o primeiro dom de Deus: sabedoria. Você vê, eu ficava vendo o missionário Soares, ele pegava uma palavra assim, escrevia um livro com aquela palavra. Sabedoria é um dom do Espírito. Olha, nossa, não adianta. Eu falo com minha esposa, é incrível, você sobe no altar, é diferente. Às vezes até fisicamente. Por quê, pastor? Porque é uma coisa que não vem de você. Você acha que o ser humano tem capacidade de ficar falando 30, 40, 50 minutos sem parar, com uma linguagem que ele não se perde? Só Deus. Uma linguagem onde não se perde. Presta atenção para você ver. Você está pregando, você sai de um assunto, vai para um outro assunto, volta no mesmo ponto que você parou, vai no assunto, vai para outro assunto, volta no mesmo ponto que você parou, continua, começo, meio e fim. Sabedoria. Isso é fruto, isso é dom do Espírito Santo. Agora ele dá a todo aquele que pede. E ele diz que aquele que tem pouco, se pedir mais, ele dá mais. Amém? Sabedoria. Palavra da ciência ou do conhecimento. É mais conhecido como palavra do conhecimento. Palavra da ciência ou palavra do conhecimento. Diferente do dom da sabedoria, o dom da palavra de ciência faz referência aos conhecimentos ocultos e espirituais que ultrapassam a Bíblia. As pessoas dotadas deste dom são diferentes das outras que possuem o da sabedoria, pois não são didáticas para ensinamento, mas sim para demonstração dos poderes que Deus concede, e nem sempre mostram-se tão claros. Deixa eu falar uma coisa para você, não significa que não possa ter o fruto de sabedoria, viu? Se você buscar Deus, você pode ter todos eles, todos os dons, não é fruto, são dons. Se você buscar Deus, você pode ter todos esses dons. Tem pessoa que tem o dom da sabedoria e tem o dom da ciência, da palavra da ciência, ou seja, do conhecimento.
Algumas pessoas confundem chamando de divina revelação, mas não é. É eu olhar, por exemplo, para ela agora, eu sei o que está acontecendo na vida dela, que ela está em adultério, não tem como, né, irmã? Por isso que eu estou falando dela, é viúva. Que ela está em adultério e que está fazendo isso e aquilo. Eu olhei e ouvi. Mas não é para mim fofocar, não. É para mim interceder por ela. E dependendo da situação, Deus vai mandar até eu ir conversar com ela. Para quê, pastor? Porque conversando com ela, ela vai abrir o coração, vai confessar, vai ficar livre daquele mal. Você compreende, sim ou não? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no Vale do Paraíba e eu estou fazendo a reunião. Aí entra um rapaz olhando para mim. Eu olhei, eu vi tudo. Aí o rapaz pediu para me atender depois do culto. Aí ele falou para mim assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. Minha vida está assim, eu não sei porque está assim. Eu falei: você não sabe? Você está fazendo isso. Ou seja, aí a pessoa fala assim: alguém foi fofocar de mim para ele. Mas não é. E quantas vezes o pastor sobe no púlpito, esse dom se revela? Esse dom se revela, e o pastor no púlpito, ele fala a vida da pessoa que está acontecendo com ela, na pregação. Então, é diferente desse chamado dom de divina revelação que as pessoas dizem por aí. Vamos lá. Fé. A fé é um dos dons mais poderosos, mesmo sendo invisível. O ato de ter fé é invisível, mas as maravilhas realizadas através desta crença são visíveis e indescritíveis. Este, além do amor, é o dom principal para alcançarmos a salvação cristã, visto que todo aquele em que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você: nós somos aceitos pela fé. Nós somos aceitos por Deus pela fé. A Bíblia diz que aquele que crê, aquele que quer algo dele, tem que crer primeiro que ele existe. Aquele que vai a ele, tem que primeiro crer que ele exista, né? Então nós somos aceitos por Deus pela fé. Fé, a Bíblia explica, firme fundamento daquilo que você não vê, mas espera. Mas trocando os em miúdos, fé é confiar naquilo que Deus fala com você, aconteça o que acontecer. Eu explicava para as pessoas ontem que Abraão foi tido como pai daquele que tem fé. Não é pai da fé, não. Fico vendo um monte de pregador, um monte de gente falar: Abraão é o pai da fé. Nunca foi o pai da fé, porque se ele fosse o pai da fé, ele tinha que ter criado a fé. Ele é tido como pai daqueles que têm fé. Você compreendeu, sim ou não? Por que ele é tido como pai daqueles que têm fé? Porque ele foi o primeiro a confiar em Deus de maneira sobrenatural. O Senhor Deus falou para ele: dá o teu único filho para mim, Isaac, leva e oferece para mim. Ele parou a pensar com ele. Ele falou para mim que por meio de Isaac ele ia fazer pai de muitas grandes nações. Se ele falou, eu posso matar a criança tranquilamente, que ele vai ressuscitar a criança. Essa confiança dele estava tão grande dentro dele, que quando ele deixou o auxiliar que estava ali junto com ele, o empregado dele, ele falou: eu e o moço, eu e o jovem, nós vamos adorar e voltaremos. Ele tinha certeza que ele ia trazer o filho dele vivo de volta. É fé. É um dom. Tem pessoas que é como Nabucodonosor. Eu acho que aquele cara foi o cara mais incrédulo que eu vi. O que aquele cara viu? Ele chegou a ver Sedraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, e ele viu Jesus. Ele falou: rapaz, tem um outro ali, e esse tem a aparência do Altíssimo. Assim mesmo aquele homem não confiava que existia um Deus. Para ele conseguir, ele teve que pastar com os animais. Ficou 7 anos vivendo como um animal. Cresceu unhas, cresceu penas no corpo dele, unhas como se fosse de gavião, a Bíblia diz. O pelo se tornou grosso como se fosse penas de ave, e ele ficou lá pastando, dormindo no relento, porque o animal ele vive de uma maneira onde ele vive por instinto. Ele não tem um raciocínio claro, ele vive por instinto. E ele ficou assim, até que novamente se clareou o entendimento dele, e ele voltou para a posição que Deus tinha para ele. Então, isso é um dom. Se você não consegue ter fé, pastor, eu vejo Deus falando, mas eu não consigo acreditar. É uma incredulidade incrível. Então vai falar com Deus: eu quero o dom da fé. É um fruto do teu espírito, ele tem que surgir. E vai surgir na adversidade. Naquele momento você tem que confiar. Você não pode retroceder. Amém, Jesus? Glória a Deus. Cura de doenças. O dom da cura é raro, pois mostra-se como o mais necessitado em nossa atualidade. Muitas doenças se alastram
muitos vírus, o câncer e etc. Mas as pessoas dotadas deste dom conseguem expulsar qualquer mal mediante o poder recebido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê pelo nosso programa de televisão que é um dom que se manifesta muito na Igreja da Graça. É o dom da cura. Porque na verdade o maior pregador da igreja, vamos dizer assim, a quem Deus deu um ministério, você vê que ele tem esse dom. E Deus faz maravilhas através do missionário R.R. Soares. Eu andei por muitos anos ao lado do pastor Jaime de Amorim, trabalhando, fazendo campanhas. Eu já vi esse homem ser usado por Deus de uma maneira extraordinária. É chegar e falar, pessoal, vai desaparecer aqui agora, nessa oração, 20, 30 caroças ali. E não é 30 caroças por uma pessoa, não, é por pessoa. Se uma pessoa tiver 100 caroças, vai subir 100 dela, mas é por pessoa. E esse homem fala, não, Deus falou comigo, vai acontecer, e a coisa às vezes demorar ali, e permanecer firme, Deus falou. Eu nunca vi ele perder uma batalha dessa, nunca vi. É o dom da cura, é o dom da cura, e é um dom maravilhoso, você poder colocar a mão sobre uma pessoa e ficar livre. Agora, demônio também é como se fosse um vírus. A pessoa é curada fisicamente, ela é curada espiritualmente quando o demônio sai. Você compreende, sim ou não? Então você vê, quantas vezes eu vi Deus se manifestando dessa maneira, as pessoas caindo com o demônio, é só de olhar para a gente, quer dizer, é um dom. Agora não é do homem, não, esse homem é muito santo, não, é o dom. Mas você busca, você adquire, o dom é adquirido, a Bíblia diz, buscar com perfeição os dons do Espírito, buscar com perfeição os dons do Espírito, é buscar segundo a palavra, com perfeição. Deus dá, amém? Você sabe que eu vi uma coisa que nunca vi. Eu tinha um auxiliar que trabalhava comigo, mas como pregava, nunca vi. Mas como cantava mal, meu Deus do céu, o cara, eu vou te falar, parecia que tinha um gato arranhando na garganta. Enéas era o nome dele. E eu não deixava o Enéas abrir reunião, qualquer coisa eu deixava o Enéas fazer, deixava ele pregar no meu lugar, me representar, mas cantar, abrir reunião, mas nunca. Aí o Enéas se tornou pregador, ficou comigo um tempo, se tornou pregador. E eu falei para ele, Enéas, pelo amor de Deus, cara, você canta muito mal, cara, misericórdia, Deus me livre, cara. Eu falei, não dá para colocar você, irmão, mas que eu te amo, eu falei para ele, não dá. Aí fui para fazer uma reunião na igreja do Enéas. Aí eu falei, Enéas, quem é que vai abrir reunião para mim? Eu falei, você não, irmão. Ele falou, um rapaz aí vai abrir, pastor. Eu falei, tá bom. Aí estou vendo como canta bonito, me chamou a atenção. Eu falei, mas como canta esse rapaz? Eu abri a porta, quem era? O Enéas, porque cantar um dom. Ele buscou, Deus deu. Pediu, Deus deu. Eu falei, rapaz, é o primeiro que eu vi. Primeiro que eu vi. Porque nunca tinha visto. Maravilhoso, Deus dá. Se você pedir, porque Deus vai olhar muito para a intenção do teu coração. Você lembra daquele cidadão que ele viu as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo quando os apóstolos colocavam a mão? E ele ofereceu dinheiro para o apóstolo para ele poder ter esse dom de colocar a mão e as pessoas receberem o Espírito Santo. O apóstolo saiu com um bonde de cachorro atrás dele. Falou, sai daqui, você não é digno de participar dessa obra, porque você está cheio de má intenção, você está cheio de mágoa no coração, e vejo que você está preso pelo pecado. Falou isso para ele, está lá no livro de Atos. Você está entendendo? Então Deus, se eu pedir, Ele vai olhar a intenção do meu coração. Você entendeu, sim ou não? Glória a Deus. Os milagres. O dom do milagre é muito maravilhoso e especial. As pessoas que o possuem são aptas para agir de maneira sobrenatural e indescritível. Muitas vezes é até mesmo impossível de acreditar na ação de tal pessoa. Como exemplo disso, temos o exemplo dos 3 jovens que, mesmo em fornalha ardente, não perderam suas vidas, pois tinham o dom do milagre. Dom da maravilha, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma irmã que está ali. Ela sofreu um acidente de carro. Eu fico até preocupado quando ela sai para dirigir, fico preocupado com os motoristas de Piracicaba. Ela sofreu um acidente de carro e teve um problema sério no olho. Fez a cirurgia, mas o olho não fechava. Não fechava. Se tivesse ficado daquele jeito, quando o marido dela olhasse para ela, ia ver assim, ó.
Ela dormindo assim, numa oração. O médico disse que não tinha jeito, numa oração. Inclusive que foi o pastor Lucas que fez essa oração. Numa reunião aqui à tarde, se eu não me engano, Jesus foi lá e colocou o olho dela no lugar. Fica de pé, irmã. Isso não é milagre, isso é maravilha. Está vendo lá? Não dá para você ver. Não dá. Por quê? Está normal. É Deus. Isso é maravilha. Isso é um dom. Está compreendendo, sim ou não? Só para você entender, né? Para você entender. Porque milagre a gente vê toda hora aqui. Some uma dor de cabeça, some um caroço, some isso, some aquilo. Mas o que é uma maravilha, pastor? Vamos supor que eu não tenho osso no braço. Aí você ora, surge o osso. Maravilha. Isso que aconteceu, o cara foi maravilha. É uma pessoa que tem que servir a Deus de todo o coração, com dedicação, para sempre. Porque como Deus foi bom com ela. Como Deus foi bom com ela. Como é complicado uma mulher olhar no espelho e logo de cara ver um defeito. Jesus foi lá e corrigiu. Como Deus é bom com ela. Olha só. Profecia. O dom da profecia é visto hoje em dia através de videntes que preveem o futuro, como fatos globais e acontecimentos de cunho pessoal. Estas pessoas podem começar a manifestar estes dons através de visões ou sonhos, como José no Egito, que sonhou com o seu poder de governância ainda pobre, no meio do deserto. Deixa eu te falar para você, isso aqui tem que tomar muito cuidado. Por quê, pastor? Porque são raras as pessoas que têm esse dom, mas tem muito picareta dizendo que tem esse dom. Eis que o Senhor me revela, irmã, que a irmã vai passar por uma situação. Corre disso, corre disso, corre disso. Está cheio de falso profeta por aí. Tomar cuidado com isso, porque esse dom de profecia é você falar através da palavra de Deus aquilo que vai ocorrer na vida de uma pessoa. É Deus mostrando o futuro dela pela palavra através de você. Entendeu? Entendeu a diferença? É Deus mostrando o futuro dela através da palavra por meio de você. É assim que esse dom se manifesta. Não é dessa maneira não. Eis que o Senhor me revela que a irmã vai casar. Mas a irmã é casada. Como é que a irmã vai casar? Quer dizer, está cheio de picareta por aí. Tem que tomar cuidado, tá bom? Discernimento espiritual. Este dom é um dos mais importantes e fundamentais para aqueles que dialogam com os espíritos ou seres divinos, como os anjos. Essas pessoas são experientes em discernir se os espíritos vêm com boas ou más intenções. Este dom, então, é essencial para que não criemos contato com entidades malignas ou indesejadas. Na verdade, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse negócio de um anjo falou comigo também é outra coisa. Na verdade, esse discernimento aqui é discernimento de espírito. Eu consigo discernir se o espírito dela é bom ou se é mau, se o espírito que está nela vem de Deus ou não. Na verdade é isso. Está bem complexo aqui a explicação, mas na verdade é isso. Trocando em miúdos é isso. Eu consigo discernir, inclusive, quando uma pessoa vem para mim com má intenção. Você está entendendo? Quando ela vem com má intenção, eu consigo discernir. Consegue perceber quando uma pessoa faz uma maldade contigo. Você percebe se aquilo que ela está falando vem de Deus, se não vem de Deus. Isso é discernimento. Amém, pessoal? Isso é discernimento. Vai lá. Variedade de línguas. As línguas faladas pelos espíritos ou entoadas em momentos de grande epifânia configuram o 8º dom espiritual das Escrituras. As pessoas que têm este dom são dotados da comunicação sem obstáculos com seres divinos e espirituais. Na verdade não é seres divinos, né? Porque na verdade esse contato é com Deus. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de linguagem, seres divinos, porque aí engloba muita coisa, né, irmão? Engloba muita coisa e pode fugir da realidade. Só temos que ter contato com um ser divino, que é Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo. Só, que são 3, mas um só. Eu não tenho que ter contato com o demônio, não. Eu vou conversar aqui com o demônio para ver que jeito que ele é. Tem que ter
contato com o demônio. Fazendo libertação, muitas vezes a gente conversa, mas tem que tomar cuidado até com o tipo de conversa que você tem. Eu já vi um caso de um pregador que chegou para o demônio: demônio, qual é o seu nome? Demônio: meu nome é fulano de tal. Conhece minha irmã? Conheço sua irmã. Como é que ela está, demônio? O demônio deu para ele e falou: vou cobrar consulta. Cuidado, esse ser ele é pernicioso. Eu não tenho que ter contato com ele. Não tem que ter contato. Preste atenção. De cada 3 anos que Deus tinha, Satanás levou um. Ele levou um. O contato que eu, que sou de Deus, tenho que ter é com o Espírito Santo, com o Deus Pai e com o Senhor Jesus, a palavra de Deus. É com Ele que eu tenho que comunicar. Agora, o discernimento é quando eu percebo que alguém, até mesmo como o Senhor Jesus percebeu, aquela distorção que já fazia da palavra. A pessoa que tem esse dom, ela percebe quando a palavra está sendo distorcida, quando a palavra não é verdadeira. Ou seja, ela tem discernimento espiritual. Ou seja, quando não está vindo de Deus aquela palavra. Compreendeu, Senhor? Glória a Deus. Variedade de línguas e interpretação das línguas. Nunca vi alguém ter esse dom. Como nono e último dom espiritual, a interpretação das línguas é primordialmente em conjunto com a variedade de línguas. Porém, é extremamente raro que encontremos alguém que possui a ambos. À vista disso, quando temos uma pessoa para cada dom, a primeira se comunica com os seres divinos e a segunda traduz suas falas para aqueles que precisam. É literalmente um trabalho glorioso e divinal. Só um equívoco aqui: seres divinos. Não, pastor, mas é por quê? Pastor, mas é porque aparecia anjo. Mas só que hoje Deus fala pela palavra. Amém? Então o contato que eu tenho que ter é com o ser divino: Pai, Filho e Espírito Santo. Interpretação de línguas eu nunca vi. Significa o quê? Eu estou aqui falando ou numa língua que Deus me deu, na língua dos anjos, ou até numa outra língua, e alguém que está ali descreve tudo aquilo que eu estou falando. O apóstolo Paulo, inclusive, ele chamou a atenção que a pregação edificava muito mais as pessoas do que o falar em línguas, a não ser que tivesse alguém que interpretasse. Está compreendendo? Não que é errado falar em línguas. Ele até falou: eu sou um dos que mais fala em línguas. Mas não é errado. É que o falar em línguas edifica você mesmo. Só vai edificar outra pessoa se tiver quem interprete. Se não tiver quem interprete, não vai edificar outra pessoa. Está compreendendo, senhor? Glória a Deus. Eu creio que foi bom para você. Foi bom para você. Desculpe o atraso, né? Mas foi um pouquinho longo. Deveria ter estendido mais na segunda-feira, dividido aqui. Mas eu creio que Deus abençoou você. Você que está em casa, forte abraço, Deus te abençoe. Tchau.